Agora, minha gente, o Papo Reto de hoje, nessa terça-feira, tá super legal. O tema é como a fisioterapia, olha só, presta atenção, como a fisioterapia e a psicologia podem trabalhar juntas. Super legal, você vai descobrir hoje, assim, algo que talvez você não sabia e vai te ajudar muito. Acompanhe agora o nosso VT que eu preparei para vocês, dá uma olhadinha aí. A fisioterapia é um meio terapêutico para as pessoas se recuperarem de lesões ou também alterações genéticas. Existe mais de um meio para se realizar a fisioterapia, podendo ser por massagens, exercícios físicos, exercícios na água e até um tratamento à base de frio e calor. É comum associarmos a fisioterapia somente aos benefícios físicos, mas a verdade é que esse tratamento pode também ajudar outra área da saúde, a psicologia. Estudos indicam que quando estamos muito ansiosos, por exemplo, nossa mente está tão estressada que acaba se somando ao corpo e logo causa desajustes físicos, como dores nas costas, na nuca e outros desconfortos musculares. O Papo Reto de hoje vai mostrar como a fisioterapia e a psicologia podem trabalhar juntas. Acompanhe! Tá vendo, minha gente bonita? Por isso, para tratar desse assunto super legal, que vocês hoje vão despertar hoje, assim, muitas coisas que talvez vocês não sabiam. Para isso, eu tenho a alegria de ter mais uma vez aqui, nosso querido, nosso amigo do padre aqui também já, nosso querido Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Deus abençoe. Amém. Que é psicólogo, rapaz jovem, mas muito competente. Gabrielzinho, Deus abençoe você grandemente. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde aí a vocês. Ah, que legal. E juntamente com o Gabriel, que nós vamos falar e tratar, eu tenho hoje a alegria de tê-la aqui, pelo menos estou conhecendo pela primeira vez aqui, né, com a gente, a nossa querida doutora Fabíola Santos, que é fisioterapeuta. Ela é mestre e doutora em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo. Doutora Fabíola, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui. Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bacana. Então eu vou começar. Pode chamar de doutora ou prefere Fabíola, assim, para a gente ficar mais em casa? Não, é Fabíola, Fabi, o pessoal já está... Fabíola, assim, vou começar fazendo já uma pergunta para você, já batendo um papo gostoso aqui. Se você quiser um cafezinho, depois a gente providencia, né? Um cafezinho para você Pode aqui. deixar. Fabíola, no curso de fisioterapia é estudado psicologia também? Sim. Por quê? Então, porque tudo está integrado, né? Não existe mente e corpo. Anda junto. Então, é igual assim, você tem um problema no ombro, você acha que é só no ombro. O que gerou essa dor? Então, às vezes você pode vir ao meu consultório, ao consultório do médico, né? O fisio é um profissional de primeiro acesso, a gente não precisa de encaminhamento. Então, você vem, vou te avaliar e começo a fazer todos os testes. E não tem nada. E eu falo, bom, tô vendo que não tem nada, vou te encaminhar para o médico. Vai para o médico fala assim, mas você não tem nada. Faz exame, você não tem nada. Sim. E a gente começa a conversar e vê que tem outros fatores que estão levando essa dor no ombro. Nesse período em casa que a gente ficou, muitas pessoas adoeceram. E não era só, assim, né, o home office, trabalhar em casa, ficar muito tempo sentado. Não, vai além. É a pressão, quem tem filhos em casa, o marido em casa, às vezes nunca conviveu com o marido tanto tempo, tem muita gente assim. Sim. E a esposa vice-versa, as crianças. E aí aquilo vira um caos, você começa a contrair a musculatura e tem dor. Então a psicologia ela é muito importante. A gente tem no primeiro ano, eu tive no primeiro e no segundo semestre, cheguei até a fazer trabalho com essa psicóloga que eu tive como professora, foi muito bom. E eu super aconselho, assim, a gente tem que estar estudando para entender o seu paciente como um todo, né? É verdade que antigamente, eu falo antigamente não porque você viveu, mas porque você estudou e a gente também ouviu isso daí. Que antigamente para estudar toda a parte da medicina, eles tinham que começar com a cabeça. A cabeça era realmente o local onde eles começavam a detalhar para compreender o corpo humano. Olha, te dizer certinho se era pelo cérebro, eu não sei, tá? Na fisioterapia, a gente foi estudando por partes. Então, músculo esquelético, a gente deixou o sistema nervoso, foi o último, que é o mais complexo. Sim.
Então, se eles faziam isso ao contrário, acho que sofriam muito mais, né? Porque a gente vai entendendo o que acontece, o que está ligado com o quê e chega no sistema nervoso. Entendi. Hoje a gente sabe que todas as respostas estão aqui dentro. Mas lá atrás, pode ser que tinha alguns gênios que soubessem, mas eu não tive essa referência, Eu já não. ouvi alguma coisa assim, mas é muito legal o que você está colocando para nós, Fabíola, porque isso já nos mostra assim que muitas pessoas começam a falar, pô, eu estava pensando que as dores que eu tinha era por causa de um problema de mau jeito que eu fiz, e tudo isso acaba mostrando que nem sempre, porque às vezes a sua preocupação pode contrair a sua musculatura e você acha que você está com algum problema. O Gabriel, diante do que a Fabíola, a doutora, está colocando para nós, como o nosso psicológico ele pode nos alterar com dores musculares ou na coluna, por exemplo, né? Assim, como que isso, o psicológico da gente, naquilo que a Fabíola colocou, pode realmente trazer essas consequências? Legal, como a Fabíola colocou, né, é isso, mente e corpo são um só, né? A gente, dentro da psicologia, a gente tem uma área específica que é a psicossomática, né, que é exatamente o estudo da mente e do corpo e como existe uma interação muito forte entre as duas, né? E aí, dentro da psicologia, é o que a Fabíola falou, você pode desencadear por causa de pensamentos negativos, emoções negativas, traumas, estresse, alguma coisa do tipo, sintomas corporais, né? Que a gente chama de somatização. Né? A somatização, o que acontece? Você tem um estresse, por exemplo, e aí você começa, você não resolve esse estresse, né? Porque o estresse é um sintoma natural do corpo humano. Então vai ter um monte de reações químicas dentro do corpo e tal. Mas um dos sintomas característicos, tanto do estresse quanto da ansiedade, é você enrijecer a musculatura, né? Naturalmente enrijecer a musculatura, entre outras coisas. E imagina isso durante muito tempo, começa a dar dores na lombar, dor no pescoço e assim por diante. E aí, às vezes, fica muito crítico, né, a dor, e aí a pessoa vai no médico, vai procurar ajuda e tal, e não acha a solução. O médico olha e fala, olha, você não tem nada. Aí a pessoa, não é possível. Ela começa a pesquisar. E aí, e isso é uma das coisas que, por exemplo, quando eu venho no meu consultório e falo assim, nossa, eu tenho muitas dores na coluna e tal, o primeiro ato de tudo é chegar e falar assim, você já fez exames para ver se é alguma coisa fisiológica? Porque esse é o primeiro passo. Não tendo nenhuma questão fisiológica real, aí a gente entende como uma somatização. Sim. E aí, por isso que o trabalho tanto da fisioterapia quanto da psicologia é importante, porque você vai aliviar sintomas físicos que ajudam no alívio emocional e também na parte emocional, que também ajuda no processo fisiológico. Show de bola, maravilha. Olha só, hein, gente, nós só estamos aquecendo aqui um assunto com a doutora Fabíola e o nosso querido Gabriel. Que show, né? Depois eu vou fazer uma outra pergunta que, assim, eu tô até ansioso diante... É verdade. Olha a dor nas costas. Eu já quero aproveitar. Mas vamos lá, continuando aqui com a doutora Fabíola e com o Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, mas é uma pergunta muito minha agora, tá? Talvez não tenha nada a ver. A gente sabe que os esportistas que lutam, eles têm que trabalhar muito a musculatura, né? Mas o psicológico também, porque eles levam muitos socos, muito pontapés, porrada. E às vezes você vê que para eles caírem e se machucar tem que ser uma coisa assim ao extremo, né? E veja só, a força do psicológico dele, por exemplo, eles são treinados para isso. Vou fazer uma pergunta para você primeiro. Fazer. Eles são treinados para isso. Mas muito daqueles golpes que são muito doloridos na parte do corpo, a parte psicológica ela tem uma força incrível para trabalhar aquela dor que dói, mas eles conseguem mentalmente trabalhar. É isso mesmo, Fabíola? Isso mesmo. Adorei a pergunta, padre. Meu marido é judoca, né? Agora não está exercendo. Seu marido é judoca? Agora não está exercendo. Então, no período que ele treinava muito, via-se muito no tatame as quedas, as lesões, o pessoal de seleção treinando. Então, a psicologia é de extrema importância, porque a gente faz visualização, meditação. Então, eles têm um período para trabalhar, exercitar esse músculo aqui dentro para ficar forte e para não se render aquelas quedas. Eu estou dando o exemplo do judô porque eu tive mais perto, que são segundos, né? É o tempo de você cair, levantar e ir para ação. Você não tem tempo de ficar sentindo aquela dor. Você vai sentir depois.
Eu falo que é tão rápido o futebol, você vê que a pessoa fica lá e vira, e tem outros interesses também, né? Já em esportes mais rápidos, isso é muito veloz também. Então o cérebro está muito preparado. Boxe, aquela mãozinha leve no rosto, na cabeça, quantos golpes? São vários. Eles estão lá firmes e fortes. Então assim, tem todo um trabalho físico, mas junto tem o psicológico. E eu falo assim, o fisioterapeuta, o preparador físico, o massagista, ele tem esse trabalho, né, de estar levando esse atleta ou esse indivíduo que nos procura a ficar mais fortes. Né? A gente estava conversando, até eu e o Gabriel falando, né, de todo o positivismo que a gente tem que colocar. Então, hoje está frio, por exemplo. Certo. E aí a pessoa fica falando, está frio, a minha dor vai vir, e começa a viver naquela dor. Assim, você está programando seu cérebro para ter a dor porque esfriou. E está calor, então não vem. Então, ela só vem quando está frio ou calor. Então, se eu levar um golpe, eu tenho dor. O corpo vai responder o que a sua mente, o seu cérebro está trabalhando. Sim. Ele vai responder. É isso mesmo, Gabriel? E tem uma questão também de atletas de alto rendimento, né, de forma geral, principalmente os que têm impactos, né, físicos um contra o outro. É muito importante entender também, além do preparo emocional, entender que, geralmente, os atletas de alto rendimento, eles têm um padrão de técnica muito parecido, até de resistência física e tudo mais. O que vai diferenciar é exatamente o quão bom eles são psicologicamente, o quão concentrado eles estão, o quão resilientes eles são, né, para todo o treinamento e tal, porque a luta em si, você tem muita adrenalina rolando no teu corpo, isso também ajuda a você não sentir tanta dor, a ficar mais forte e tudo mais. O problema, a grande questão é antes, né? É o treinamento, é a pessoa ficar motivada a só treinar, a evoluir, é uma evolução de dor, né? É uma evolução, você não evolui só no bem bom, você evolui na dor, né? Na dor também. Principalmente a dor física. Passou ali, por exemplo, a natação. Sim. É um esporte individual sofrido, né? Sim. Porque se você olhar para o lado, você perde segundos. Você perde a sua medalha olhando para o lado. Então, você não tem aquela dor física, a princípio, pode ter, né? Em todas as provas que você tem num dia, que eles nadam milhares de provas num dia, mas tem toda uma resistência mental. Então, eu tenho que focar em mim, eu tenho que respirar, eu tenho que fazer o meu melhor neste momento. Como que será que faz para não olhar para o lado? E só para finalizar, porque esse assunto é muito bom, né? Mas tem na parte de natação, por exemplo, tem um exercício que a gente, na minha abordagem, né, a gente também trabalha, dependendo do caso, que é a ativação corporal para você trazer a mente para a concentração total. Então você pega, por exemplo, a natação, o César Cielo é um exemplo claro disso, depois todo mundo faz e mostra. Mas ele se bate muito antes de entrar na água. É verdade, fica tudo vermelho. Aí todo mundo fala assim, nossa, por que ele está fazendo isso e tal? É ativação física para você entrar mais em concentração possível ali e sentir que você está lá, sabe? É aquela coisa de não deixar a mente longe. Eu estou aqui agora, eu estou sentindo todo o meu corpo, então eu vou pro tudo ou nada, sabe? Então é uma ativação física que ativa diretamente o emocional. Muito legal, muito interessante. Por exemplo, eu tive agora, antes mesmo de começar o programa, uma amiga minha, ela machucou o dedo, ela cortou o dedo mesmo, inclusive ela foi para o hospital, acho que vai ter que levar pontos. Eita. Ficou quase pendurado um pedacinho do dedo dela aqui na ponta. Nossa. Então ela estava muito abalada, ela ficou psicologicamente muito abalada e ela falou, mas está doendo muito. Então eu queria assim, acho que um pouco disso que vocês estão falando, entra também para as pessoas que agora estão nos ouvindo e assistindo, e às vezes um acidente em casa, um acidente no trabalho, que vem a dor é inevitável, você não está treinando, mas é uma dor impactante. Como trabalhar essa parte, a dor física com esse psicológico? Porque no caso dela, fala, não, eu só disse para ela, não fica olhando para o dedo. Exatamente. Não olha para o dedo, enrola, segura e pensa, ó, vai costurar e vai ficar bom. Porque, né, às vezes eu vejo numa queda de um lutador, o cara quebrou a perna, tá todo mundo, ele tá querendo levantar com a perna quebrada. E ele não fala, se ele ficar olhando, pô, a minha perna, ele desiste. Agora, então é o mesmo juízo, Fabiola? Sim, é bem isso. E aí o Gabriel vai poder completar. Assim, o nosso cérebro ele não é tão inteligente quanto a gente acha. Porque se fosse, ele ia nos proteger dessas ciladas, né? Você machucou, você sabe que vai ser costurado, você já tá sofrendo. Tá doendo, eu sei que tá doendo. Mas a gente pega aqui um exemplo simples, um filme de terror. Você leva susto, se tem tiroteio na TV, você entra em pânico, seu coração dispara. E você sabe que aquilo é um filme. É um filme. E você entra em toda essa sintonia.
Então, o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente também precisa tentar ter a calma, que é difícil, né? É então, difícil. Conforme você vai tendo autoconhecimento, vai se trabalhando, aí sim você consegue... Ó, entendi, não vou olhar para isso, igual o senhor falou, não vou olhar agora. Vamos para o pronto-socorro, vou entrar em contato com quem pode me ajudar e vou resolver. Porque se você ficar olhando, você vai entrar em pânico. Meu Deus, não vai grudar mais, não vai ter como costurar, não vou conseguir mexer o dedo. Aí você começa a fantasiar, que é normal. Nós né? vamos além do que a realidade, às vezes, pode nos trazer. É onde existe o sofrimento do homem, não é isso? Exato. E na verdade, é o que a Fabíola está falando. É por isso que a fisioterapia e psicologia tem muito a ver nesse sentido de entendimento, né? Mas é isso. A dor física, ela vai sentir, obviamente. Sim. Os sinais de dor vão acontecer, mas a potencialização da dor ou a diminuição da dor é mental. Então, por que tem muita gente que tem o mesmo tipo de lesão e sente de forma diferente? Diferentes. Tem várias coisas, mas uma das coisas é como a pessoa interpreta aquela dor, aquela lesão de forma geral. Porque biologicamente nós somos muito parecidos, né? Sim. Então, a dor para mim e para você, elas são muito parecidas. Agora, como eu vou absorver essa dor impactante no meu corpo e você no seu, vai depender muito de como nós estamos trabalhando o nosso cérebro. É isso? Sim. Próximo bloco. É isso? Então segura um pouco aí. Segura aí. Segura. Pera aí. O papo tá bom demais. Aproveitar aqui a Fabíola e o nosso querido Gabriel. Ô Gabriel, a dor psicossomática pode ter uma causa do psicológico, mas deve ser tratada também por outros profissionais? Sim, com certeza, porque é aquilo que a gente estava até falando, né? Psicossomática é mente e corpo. Quando você somatiza, a tua mente está direcionando, ela está trabalhando a emoção de alguma forma. Se você não conseguiu trabalhar ela de forma emocional mesmo, ressignificar ela e tal, ela vai estourar em alguma área do teu corpo, né? Então, tem psoríase, por exemplo, né? Problemas gastrointestinais, dores de forma geral, né? Até a fibromialgia também é uma característica disso, né? Não só isso, mas também disso. Então, dependendo do distúrbio que rola na somatização, profissionais, a gente consegue direcionar para profissionais específicos, né? Então, obviamente, quando é psicossomático, quando é somatizado, a terapia ela é principal, né? Porque você não consegue só tratar os sintomas, tem que tratar a causa, né? A causa é muito importante, porque senão a pessoa vai ficar sempre com dor, sempre com problemas. Sim. Agora, obviamente, por exemplo, se a pessoa está com algum tipo de dor muscular ou costas, né? A pessoa vai lá, travei minhas costas, não sei o que aconteceu, nem fiz movimento, já estou com... Opa, peraí, vamos ver direitinho. E, por exemplo, uma das questões que a fisioterapia também ajuda nisso, né, Fabíola? Que é a massagem, a questão... Esse período que a gente está de Enem, vestibular, os adolescentes travam. Uhum. Todos eles ficam com dor. Sim. Né? Por quê? Porque é um período de muita tensão. Eu falo, é triste, eu cheguei a ter urticária na minha época, eu lembro que eu tive urticária, só de pensar em fazer a prova. Eu assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que tem que ter esse nome prova? Porque tem que ser um dia específico, né? Sim. Eu lembro, sempre, eu falava, gente, isso não é legal. Então eles passaram, 2 fins de semana fazendo prova, intensos, que vão decidir algumas coisas lá no futuro. Ou seja, em fevereiro eu vi hoje que sai a resposta, né? De como que foi, como foi. A gente tá final de novembro, né? Sim. Então a gente tem dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses pensando nisso, não tem como afastar. E aí tem mais um monte de prova, que deve estar roendo as unhas aí, num estresse só. O que vai ser do meu futuro? Eu preciso entrar, que sempre tem uma pressão. Por mais que os pais falem, não, fica tranquilo, a gente sabe, né, que muitos precisam daquela vaga pública, federal. Então, é muita tensão. E essa tensão vai contrair a musculatura, que vai gerar dor. E tem que ver o quanto de dor isso vai gerar e o que vai causar. Porque daí, a angústia, né? A ansiedade, aquele excesso de amanhã que a gente tem, eu falo, respira, um dia de cada vez. Quem não tem ansiedade? A gente é normal. Quem não fica estressado? Tem o estresse bom e o estresse ruim? Essas informações, Fabíola, que a gente está tendo agora, que graças a Deus aqui no Brasil a gente está vendo uma taxa do Covid cair bastante. Graças a Deus. A vacinação está ajudando muito. Tá. Mas nós também estamos assistindo paralelamente que na Europa alguns países estão tendo um levante assustador, inclusive agora saiu essa variante aí que vem da África. Esse trabalho, né, que é o físico e o psicológico, para nós brasileiros,
já está tendo muita gente levantando a questão. E agora? O carnaval vai chegar, o final do ano vai chegar. E será que o Brasil vai conseguir, né, manter essa queda, sendo que os estrangeiros vão vir? Tudo isso não pode já percorrer uma tensão que já começa a fazer mal antes de chegar. Agora que nós estamos começando a nos aliviar, já estamos tendo uma tensão do provável, de uma possibilidade. Padre, o senhor me pôs numa saia justa agora. Eu adoro carnaval, eu desfilo todo ano e estou tensa com isso. Vocês já estão começando. É complicado. Hoje eu estava ouvindo uma notícia que eles estão fazendo estudos da vacina que a gente tomou. Então, daqui 3 semanas a gente vai saber, né, se essa vacina nos protege dessa mutação, vamos dizer assim. Sim. E que se não proteger, daqui 3 meses a gente teria uma nova vacina. Então, vai começar aquela correria de novo. Vai começar. Se não proteger, vamos dizer assim. Sim. Mas também foi falado que o que a gente já tem de anticorpo protege um tanto. Sim. Só que se a gente for pensar no carnaval, teve campeonato de futebol. Tem toda semana. Sim. Quantas... Ah, mas não vem gente de fora. Mas também não usa máscara. Se a gente for ver, tem muito europeu que usa E muitos nem máscara. tomaram vacinas. E nem tomaram vacina. Então, acho que é uma discussão muito complicada. Certo. E se a gente... Isso por quê? Se a resposta, por exemplo, igual eu ouvi no noticiário, vai vir daqui 3 semanas, daqui 3 semanas eu vou olhar. Eu tô partindo desse princípio, entendeu? Para não ser o meu excesso de amanhã. Sim. Então, assim, ó, daqui 3 semanas, coloco até na agenda lá no meu plano, daqui 3 semanas eu olho essa notícia. Ou vou tomar a 3ª dose em dezembro. Eu não penso mais nisso. No tal dia, nem sei que dia que é. Eu vou ver no meu plano. Hoje eu tenho que tomar vacina. Então, se a gente conseguisse se programar assim, acho que ia ficar um pouco mais leve. Sim. Então, eu vim pra cá de máscara. Então, a gente tá aqui com uma distância, tirei a máscara. Sim. Então, se cada um fizer a sua parte, olhar pra si em vez de ficar lá na vidinha do outro, né? E se cuidar, tudo bem. E se perceber, olha, não, eu fico muito ansioso com isso. Então, a gente tem os profissionais. Então, vai lá, procura o Gabriel, faz uma massagem, que até te cortei, né? Sim. A massagem ela vai relaxar a musculatura, trabalha com hormônios, vai te trazer consciência corporal do que está acontecendo, porque às vezes a pessoa não percebe que é ansiosa, né? Tem que ser um trabalho multidisciplinar, né? Eu acho que isso é o mais importante. A pessoa ela tem que cuidar tanto do corpo quanto da mente. Porque senão, se um tá ruim, o outro naturalmente vai também entrar em processo negativo, né? Gente, olha aqui, eu agradeço demais, nosso tempo sempre é muito curto. Gabriel, você já é de casa, muito obrigado, né? Você sempre contribui demais. Fabiola, e você passa a ser agora de casa também. Obrigada. É uma alegria tê-la aqui, viu? Deus abençoe grandemente você. Amém. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muitas coisas importantes, inclusive eu. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada.